O vento cortante dos Cárpatos varria as planícies da Valáquia, com uma fúria que parecia anunciar a tempestade que se aproximava. Vlad Draculeste cavalgava sozinho pela estrada empoeirada que levava ao castelo de Târgoviste, sua silhueta recortada contra o céu cinzento do entardecer. Seus olhos negros, endurecidos por anos de exílio e cativeiro nas terras otomanas, percorriam cada detalhe da paisagem devastada. As torres do castelo surgiam no horizonte como dedos quebrados apontando para os céus, suas muralhas marcadas por incêndios antigos e batalhas esquecidas. Bandeiras rasgadas tremulavam ao vento, símbolos de uma glória que havia sido enterrada junto com seu pai e seu irmão. O trono da Valáquia estava vazio, esperando por aquele que ousasse reivindicá-lo, e Vlad sabia que esse momento havia chegado. Ele não era mais o jovem príncipe que havia sido arrancado de sua terra natal. Os anos nas cortes do sultão haviam forjado nele algo diferente, algo mais sombrio e implacável. Ele aprendera que o poder não se conquista com palavras gentis ou alianças frágeis, mas com ferro e sangue. Ao se aproximar dos portões do castelo, Vlad percebeu que não estava sozinho. Sombras se moviam entre as ruínas, figuras encapuzadas que observavam sua chegada com desconfiança. O povo da Valáquia havia aprendido a temer o nome Draculeste, associando-o à guerra, traição e morte. Para eles, o filho do dragão não era um salvador, mas um presságio de novos horrores. Vlad desmontou de seu cavalo com movimentos calculados, sua mão descansando naturalmente sobre o punho da espada. Ele não precisava de uma comitiva pomposa ou de arautos anunciando sua chegada. Sua presença por si só era suficiente para fazer os homens recuarem. Os nobres da Valáquia, os boiardos que haviam conspirado contra sua família e dividido o reino em feudos rivais, consideravam-no fraco. Eles o viam como um estrangeiro, um refém otomano que havia sido devolvido para servir aos interesses do sultão. Essa percepção era exatamente o que Vlad desejava. Deixá-los acreditar em sua fragilidade seria a primeira peça de seu jogo mortal. A noite caiu rapidamente sobre Târgoviste, e com ela veio o primeiro teste de sua autoridade. Vlad havia acabado de entrar no salão principal do castelo, um espaço vasto e desolado, onde ecos de banquetes passados ainda pareciam sussurrar pelas paredes, quando o som de cavalos e gritos de guerra ecoou do lado de fora. Uma patrulha rebelde, enviada por um dos clãs nobres rivais, havia decidido que o retorno de Vlad era uma afronta que não poderia ser tolerada. Eles vieram para matá-lo antes que ele pudesse sequer aquecer o trono. Vlad não demonstrou surpresa nem medo. Ele caminhou calmamente até uma das janelas e observou os guerreiros que se aproximavam, tochas iluminando suas armaduras improvisadas. Eram cerca de 20 homens, suficientes para matar um príncipe despreparado, mas insuficientes para derrotar alguém que havia sido treinado nas táticas brutais dos genízaros. Ele virou-se para os poucos servos leais que restavam no castelo e deu ordens precisas, sua voz fria e desprovida de emoção. Quando os rebeldes invadiram o pátio do castelo, esperavam encontrar resistência caótica ou talvez nenhuma resistência. Em vez disso, foram recebidos por um silêncio perturbador. As tochas que carregavam iluminavam apenas pedras antigas e sombras vazias. Foi quando as armadilhas que Vlad havia preparado em minutos se fecharam sobre eles. Cordas ocultas derrubaram os primeiros cavaleiros, lançando-os ao chão com estrondo. Outros foram surpreendidos por flechas disparadas de pontos estratégicos das muralhas, onde Vlad havia posicionado seus poucos arqueiros.
A confusão se instalou entre os atacantes, e nesse caos, Vlad emergiu da escuridão como uma aparição. Ele não lutava com a elegância dos cavaleiros ocidentais, nem com a fúria descontrolada dos bárbaros. Sua técnica era algo diferente, uma combinação letal de precisão otomana e brutalidade nata. Cada movimento de sua espada tinha um propósito. Cada golpe era calculado para causar o máximo de dano com o mínimo de esforço. Em questão de minutos, metade dos atacantes estava morta ou ferida gravemente. Os sobreviventes, percebendo que haviam subestimado gravemente seu alvo, tentaram recuar. Vlad não permitiu. Ele perseguiu o líder da patrulha, um nobre de segunda categoria que havia apostado tudo naquele ataque noturno, e o derrubou de seu cavalo com um único golpe. O homem caiu de joelhos, suplicando por misericórdia, jurando lealdade ao novo príncipe. Vlad ouviu suas súplicas em silêncio, seus olhos negros estudando o rosto do homem como se estivesse avaliando o valor de uma mercadoria. Então, sem uma palavra, ele ergueu sua espada e decapitou o rebelde com um movimento limpo. A cabeça rolou pelo chão de pedra e o corpo desabou em uma poça crescente de sangue. Vlad limpou sua lâmina na roupa do morto e olhou para os demais atacantes que ainda respiravam. Eles seriam poupados, mas não por misericórdia. Cada um deles seria enviado de volta aos seus senhores com uma mensagem clara. O filho do dragão havia retornado, e ele não era mais a criança que haviam conhecido. Ele era algo muito pior. Enquanto os últimos rebeldes fugiam na escuridão, Vlad permaneceu no pátio do castelo, cercado por corpos e pelo cheiro metálico do sangue. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu em casa. Esta terra havia sido manchada pela traição e pela covardia de homens que colocavam seus próprios interesses acima do reino. Vlad sabia que para restaurar a Valáquia, ele precisaria primeiro purificá-la. E purificação, ele havia aprendido, só poderia ser alcançada através do fogo e da dor. O trono o esperava, frio e silencioso no salão vazio. Vlad caminhou até ele com passos medidos, seus olhos nunca desviando daquele assento de poder que havia custado a vida de seu pai e de seu irmão. Ele não se sentou imediatamente. Em vez disso, permaneceu de pé diante dele, como se estivesse fazendo um juramento silencioso. Esta não seria uma ascensão comum ao poder. Não haveria celebrações nem festividades. O que viria a seguir seria uma guerra, não contra invasores estrangeiros, mas contra os inimigos dentro de suas próprias fronteiras. Os boiardos que haviam traído sua família, que haviam vendido a Valáquia pedaço por pedaço aos húngaros, aos otomanos, a qualquer um que oferecesse ouro suficiente, aprenderiam o verdadeiro significado do medo. Vlad finalmente se sentou no trono, sentindo o peso do poder e da responsabilidade descer sobre seus ombros. O exilado havia voltado, mas não para governar como os príncipes anteriores. Ele havia voltado para vingar-se, e sua vingança seria tão completa e terrível que seu nome seria sussurrado com pavor por gerações. O palácio de Târgoviste, que outrora havia sido o coração pulsante do poder valaquiano, agora parecia mais uma tumba cheia de fantasmas e segredos. Vlad assumiu o trono formalmente em uma cerimônia breve e desprovida de pompa, assistida por um punhado de nobres locais que não ousaram recusar o convite. Seus rostos mostravam uma mistura de curiosidade e desprezo mal disfarçado. Para eles, aquele jovem príncipe que havia passado anos como refém dos otomanos era pouco mais que um fantoche, alguém que poderia ser manipulado ou descartado quando não fosse mais conveniente. Vlad permitiu que pensassem assim. Enquanto eles o subestimavam, ele observava, aprendia e planejava. Cada gesto, cada palavra sussurrada em corredores escuros, cada olhar trocado entre conspiradores era registrado em sua mente com precisão implacável.
O palácio estava infestado de traidores, homens que haviam conspirado contra seu pai Vlad Dracul e que provavelmente haviam participado da tortura e assassinato de seu irmão mais velho, Mircea. Esses homens agora circulavam pela corte como se fossem conselheiros leais, oferecendo palavras melosas e conselhos envenenados. As primeiras semanas de seu reinado foram marcadas por reuniões intermináveis à luz de velas, onde os velhos boiardos tentavam moldar as decisões do jovem príncipe. Eles falavam de alianças necessárias, de tributos que precisavam ser pagos, de concessões que deveriam ser feitas. Vlad os ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara indecifrável, concordando ocasionalmente com um aceno de cabeça. Mas por trás daquela fachada de príncipe dócil, sua mente trabalhava incansavelmente, identificando padrões, reconhecendo alianças secretas, mapeando a teia complexa de lealdades e traições que sustentava o poder dos nobres. Foi em uma dessas noites que a primeira tentativa séria contra sua vida foi organizada. Vlad havia acabado de se retirar para seus aposentos privados quando seu copeiro, um jovem servo que havia demonstrado lealdade inabalável, se aproximou com um cálice de vinho. O gesto era rotineiro, parte do ritual noturno, mas algo no olhar do rapaz alertou Vlad. Não era medo exatamente, mas uma tensão que não deveria estar presente. Vlad pegou o cálice, mas não bebeu imediatamente. Em vez disso, ele segurou a taça contra a luz das velas, observando o líquido rubro com atenção. O copeiro permaneceu parado, suas mãos tremendo levemente. Vlad perguntou calmamente quem havia preparado o vinho, e o jovem servo, incapaz de sustentar a mentira diante daqueles olhos penetrantes, desabou. Ele confessou que um dos conselheiros seniores, um boiardo chamado Albu, havia o ameaçado e forçado a adicionar veneno ao vinho. A família do copeiro seria executada se ele se recusasse. Vlad não demonstrou raiva nem surpresa. Ele simplesmente ordenou que o servo levasse o vinho de volta à cozinha e o despejasse na ração dos cães. Depois, instruiu o jovem a continuar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Albu precisava acreditar que seu plano havia funcionado. Na manhã seguinte, correu pelo palácio o boato de que o príncipe estava gravemente doente, confinado aos seus aposentos e incapaz de receber visitantes. Os boiardos reagiram com o que consideravam discrição apropriada. Mas Vlad podia sentir a excitação mal contida que percorria os corredores. Eles já estavam planejando como dividir o poder assim que ele morresse. Albu, em particular, começou a se movimentar abertamente, reunindo-se com outros nobres para discutir a sucessão. Foi exatamente o que Vlad esperava. 3 dias depois, quando todos acreditavam que o príncipe estava à beira da morte, Vlad apareceu no salão principal do palácio durante uma reunião dos boiardos. O choque em seus rostos foi quase cômico. Alguns empalideceram, outros tentaram disfarçar o desconforto com sorrisos forçados. Albu, sentado em uma posição de destaque entre os nobres, ficou completamente imóvel, seu rosto perdendo toda a cor. Vlad caminhou lentamente até o centro do salão, seus passos ecoando no silêncio pesado. Ele não disse nada inicialmente, deixando que a tensão crescesse até se tornar quase insuportável. Então, com uma voz calma, que de alguma forma era mais aterrorizante do que qualquer grito, ele agradeceu aos nobres por sua preocupação com sua saúde. Ele mencionou casualmente que havia descoberto uma tentativa de envenenamento e que os responsáveis seriam identificados e punidos. O olhar de Vlad se fixou em Albu, e naquele momento o boiardo soube que estava condenado. Guardas entraram no salão e prenderam Albu diante dos demais nobres. O homem tentou protestar, apelar para sua posição e seus anos de serviço, mas Vlad silenciou-o com um único gesto. A execução seria pública, ele anunciou, e serviria como lembrete de que traição, não importa quão cuidadosamente planejada,
sempre seria descoberta e punida. Mas antes de ser levado, Albu seria interrogado e Vlad garantiria pessoalmente que ele revelasse os nomes de todos os seus co-conspiradores. A mensagem era clara: a era da impunidade havia terminado. Nos dias que se seguiram, o interrogatório de Albu revelou uma rede de conspiração muito mais ampla do que Vlad havia inicialmente suspeitado. Sob tortura, o boiardo confessou tudo: nomes, planos, reuniões secretas que haviam sido realizadas por anos. Vlad ouviu cada confissão pessoalmente, tomando notas meticulosas. Uma lista estava sendo compilada, uma lista de nomes que representavam os inimigos da dinastia Draculeste. Alguns eram velhos nobres que haviam servido a múltiplos príncipes, trocando de lealdade como quem troca de roupa. Outros eram figuras mais jovens, ambiciosas, que viam na instabilidade da Valáquia uma oportunidade para ascender ao poder. Todos eles, sem exceção, seriam tratados. A execução de Albu foi realizada na praça central de Târgoviste, diante de uma multidão que incluía tanto camponeses quanto nobres. Vlad insistiu que todos os boiardos estivessem presentes, uma demonstração de que mesmo os mais poderosos não estavam acima da justiça do príncipe. O método escolhido foi deliberadamente brutal. Albu foi empalado em uma estaca de madeira, erguida verticalmente na praça. A agonia do traidor durou horas, seus gritos ecoando pela cidade como um aviso sinistro. Vlad assistiu à execução do início ao fim, seu rosto uma máscara de indiferença. Para ele, aquilo não era crueldade gratuita, mas necessidade política. O medo era uma ferramenta, talvez a mais eficaz de todas, e ele havia aprendido com os otomanos que demonstrações públicas de poder absoluto eram essenciais para manter o controle. Quando Albu finalmente morreu, Vlad ordenou que o corpo permanecesse exposto por dias, um lembrete constante do destino que aguardava traidores. Mas a paranoia que Vlad havia semeado começou a crescer descontroladamente dentro do palácio. Os nobres, agora conscientes de que o jovem príncipe não era o fantoche que imaginavam, começaram a se vigiar mutuamente. Antigas alianças se desfizeram enquanto cada boiardo tentava garantir que não seria o próximo nome na lista de Vlad. Mensageiros eram interceptados, cartas eram lidas em segredo, e até mesmo conversas casuais eram relatadas aos espiões do príncipe. O clima na corte tornou-se sufocante. Cada sombra escondia uma potencial ameaça, cada sussurro poderia ser uma denúncia. Vlad cultivava esse ambiente deliberadamente, sabendo que homens com medo cometem erros, e erros revelam verdadeiras intenções. Ele tinha paciência, algo que havia aprendido durante seus anos de cativeiro. Ele esperaria, observaria, e quando o momento certo chegasse, ele agiria com a precisão de um predador. À noite, sozinho em seus aposentos, Vlad revisava sua lista de nomes. Cada um representava não apenas um indivíduo, mas uma família inteira. Uma rede de influência que precisava ser desmantelada. Ele sabia que não poderia simplesmente executar todos de uma vez. Isso causaria um levante que ele ainda não tinha forças para suprimir. Não, ele precisava ser mais sutil, mais calculista. Ele precisava de um plano que eliminasse seus inimigos de uma forma tão completa e aterrorizante que ninguém ousaria se opor a ele novamente. E lentamente, enquanto as velas queimavam e as sombras dançavam nas paredes de pedra, um plano começou a tomar forma em sua mente. Seria ousado, sem precedentes em sua audácia e crueldade. Mas Vlad não via outra escolha. A Valáquia estava podre por dentro, infectada por décadas de traição e ganância. Para salvá-la, ele primeiro precisaria cauterizar a ferida, queimar toda a podridão até que apenas tecido saudável permanecesse. E se isso significasse que ele seria lembrado como um monstro, que assim fosse.
A primavera chegou a Valáquia com uma promessa de renovação que contrastava fortemente com as intenções sombrias de seu príncipe. Vlad havia passado os meses de inverno consolidando seu poder, eliminando ameaças menores e, mais importante, ganhando a confiança superficial dos boiardos. Ele havia se mostrado razoável em diversas questões, concedendo pequenas concessões aqui e ali, criando a ilusão de que talvez, apenas talvez, ele fosse um governante com quem poderiam trabalhar. Foi então que os convites foram distribuídos. Pergaminhos selados com o brasão dos Draculeste chegaram às mansões e castelos de todos os grandes boiardos da Valáquia. O príncipe estava convidando toda a nobreza para um grande banquete em Târgoviste, uma celebração da Páscoa, e mais simbolicamente, uma reconciliação entre o trono e as famílias nobres. O convite enfatizava que seria uma oportunidade para curar antigas feridas e olhar para um futuro de cooperação e prosperidade. Cada boiardo foi encorajado a trazer sua família inteira, esposas, filhos, até mesmo parentes distantes. Seria, prometia o convite, uma demonstração de unidade nacional. Os nobres receberam o convite com reações variadas. Alguns viram nele uma oportunidade genuína de estabelecer uma relação mais favorável com o príncipe. Outros suspeitaram de motivos ocultos, mas não ousaram recusar publicamente um convite real. Declinar seria um insulto que poderia ter consequências graves, e além disso, muitos boiardos acreditavam que em grupo estariam seguros. Vlad não seria tolo o suficiente para atacar toda a nobreza simultaneamente, argumentavam eles. Seria um suicídio político e militar. Na véspera do banquete, Târgoviste foi transformada. O palácio foi decorado com tapeçarias e flores. As cozinhas trabalharam incansavelmente, preparando quantidades enormes de comida. E o grande salão foi arranjado para acomodar centenas de convidados. Músicos foram contratados, vinhos das melhores vinícolas foram trazidos das adegas reais e até mesmo os guardas receberam uniformes novos para a ocasião. Tudo parecia perfeito, uma celebração digna de um príncipe que desejava mostrar magnanimidade e poder ao mesmo tempo. Quando o dia chegou, os boiardos começaram a chegar ao palácio em suas carruagens ornamentadas, vestidos em suas melhores roupas, exibindo joias e símbolos de suas linhagens antigas. Eles foram recebidos com cortesia exagerada. Servos os guiaram até o salão, onde mesas longas haviam sido dispostas em formato de U, com o trono de Vlad posicionado no centro, elevado em uma plataforma, para que ele pudesse observar todos os presentes. A atmosfera inicial era de cautela disfarçada por cordialidade. Os nobres conversavam entre si em tons baixos, avaliando uns aos outros, tentando determinar quem estava em favor do príncipe e quem poderia estar em perigo. Mas à medida que o vinho começou a fluir e a comida foi servida, a tensão gradualmente diminuiu. Talvez, pensaram alguns, o jovem príncipe realmente desejasse paz. O banquete começou com formalidade apropriada. Vlad levantou seu cálice e fez um brinde à Valáquia, à prosperidade e à lealdade. Os boiardos responderam com seus próprios brindes e logo o salão estava cheio de conversas animadas e risadas. A comida era excepcional. Pratos após pratos de carnes assadas, peixes, pães e doces cobertos com mel. Vlad parecia estar de bom humor, conversando amigavelmente com os nobres próximos a ele, fazendo perguntas sobre suas famílias e propriedades. Foi depois de várias horas de festividades, quando todos estavam saciados e ligeiramente embriagados, que Vlad se levantou de seu trono. O salão gradualmente silenciou. Todos os olhos se voltaram para o príncipe. Ele permaneceu de pé por um longo momento, seu olhar percorrendo os rostos dos boiardos reunidos. Então, com uma voz que carregava facilmente através do grande espaço, ele fez uma pergunta simples.
quantos príncipes cada um deles havia servido em suas vidas. O silêncio que se seguiu era desconfortável. Os nobres trocaram olhares nervosos, incertos sobre como responder. Vlad insistiu, apontando para um dos boiardos mais velhos e repetindo a pergunta diretamente a ele. O velho nobre, sem alternativa, admitiu que havia servido a 7 príncipes diferentes durante sua vida. Vlad agradeceu pela honestidade e se virou para outro nobre, fazendo a mesma pergunta. Um a um, os boiardos foram forçados a confessar publicamente quantas vezes haviam trocado de lealdade. Alguns haviam servido a 4 príncipes, outros a 5. Os mais velhos chegavam a 8 ou 9. Cada confissão era recebida com um aceno de cabeça de Vlad, seu rosto permanecendo impassível. Quando todos haviam respondido, Vlad voltou a falar. Ele observou que a instabilidade da Valáquia, as guerras civis constantes, a fraqueza diante de inimigos externos, tudo isso era resultado direto dessa falta de lealdade. Ele mencionou seu pai, traído e assassinado. Seu irmão, enterrado vivo por ordem de homens que agora estavam sentados naquele salão. Sua voz permaneceu calma, mas havia uma borda nela que fez os nobres mais atentos começarem a se inquietar. Foi então que Vlad ergueu seu cálice novamente, mas desta vez não fez um brinde. Em vez disso, ele proferiu uma única palavra: justiça. E com aquela palavra, o banquete transformou-se em pesadelo. As portas do grande salão foram trancadas simultaneamente. O som das trancas sendo colocadas ecoou como tiros. Guardas emergiram das sombras, não os servos amigáveis que haviam servido vinho durante a noite, mas guerreiros mascarados armados com lanças e espadas. Eles posicionaram-se ao redor do salão, bloqueando qualquer possível rota de fuga. O pânico instantâneo se instalou entre os boiardos. Alguns tentaram se levantar, outros gritaram protestos ou súplicas. Vlad permaneceu imóvel em sua plataforma, observando o caos com a mesma expressão neutra que havia mantido durante todo o banquete. Então ele deu suas ordens. Os boiardos mais velhos, aqueles que haviam confessado servir a múltiplos príncipes, aqueles cujas mãos estavam manchadas com o sangue dos Draculeste, seriam levados primeiro. Guardas se moveram através da multidão aterrorizada, separando os condenados dos demais. Famílias foram divididas, esposas arrancadas de maridos, filhos de pais. Os gritos e lamentos encheram o salão, mas foram inúteis. Vlad havia planejado tudo meticulosamente. Os primeiros nobres foram arrastados para fora do salão, através de um corredor que levava aos jardins do palácio. Lá, uma cena de horror aguardava. Dezenas de estacas de madeira haviam sido preparadas, cada uma afiada e posicionada verticalmente. Os boiardos foram empalados um por um. O processo horrível realizado com eficiência brutal pelos executores de Vlad. Os gritos dos moribundos podiam ser ouvidos dentro do salão e aqueles que ainda aguardavam seu destino podiam ver através das janelas a floresta crescente de corpos empalados sendo erguidos nos jardins. A execução continuou por horas. Vlad permaneceu presente durante todo o processo, supervisionando pessoalmente cada morte. Ele não demonstrava prazer nem repulsa, apenas uma determinação fria de ver sua justiça realizada. Alguns nobres imploraram por misericórdia, ofereceram tesouros, terras, até mesmo suas próprias vidas em troca da salvação de suas famílias. Vlad os ignorou. Outros tentaram argumentar, citando seus anos de serviço, suas contribuições para a Valáquia. Ele os interrompeu, lembrando-os de suas traições, suas conspirações, seu papel na morte de seu pai e irmão. Nem todos foram executados naquela noite. Os nobres mais jovens, aqueles que ainda não haviam tido tempo de acumular múltiplas traições, foram poupados. Mas essa misericórdia vinha com um preço que eles ainda não compreendiam.
Vlad os manteve no salão, forçando-os a testemunhar a execução de seus pais, tios e irmãos mais velhos. Ele queria que eles entendessem completamente o que acontecia com aqueles que traíam o trono da Valáquia. Quando o amanhecer finalmente chegou, os jardins do palácio haviam sido transformados em um campo de horror. Dezenas de corpos empalados formavam fileiras macabras, alguns ainda agonizando, outros já mortos. O cheiro de sangue era opressivo e corvos já começavam a circular no céu. Vlad finalmente permitiu que os nobres sobreviventes deixassem o salão. Eles saíram cambaleando, muitos em choque, incapazes de processar completamente o que haviam testemunhado. Mas sua aprovação estava longe de terminar. Vlad os reuniu no pátio e anunciou que eles tinham um novo propósito. Eles construiriam sua fortaleza. O sol mal havia nascido quando Vlad ordenou que os nobres sobreviventes do massacre fossem reunidos no pátio principal do palácio. Eles estavam exaustos, traumatizados, suas roupas finas de festa agora manchadas de sangue e sujeira. Mulheres choravam silenciosamente enquanto abraçavam seus filhos. Homens jovens olhavam com olhos vazios para o chão, incapazes de processar a transformação brutal de suas vidas nas últimas horas. Vlad apareceu montado em seu cavalo negro, cercado por guerreiros leais. Ele observou a multidão de nobres despojados de sua arrogância, reduzidos a prisioneiros aterrorizados, e sentiu uma satisfação fria. Estes eram os herdeiros das famílias que haviam destruído a Valáquia, que haviam colocado seus interesses mesquinhos acima da nação. Agora, eles aprenderiam o verdadeiro significado de serviço. Com uma voz que não admitia contestação, Vlad anunciou o destino deles. Eles marchariam a pé até as montanhas dos Cárpatos, até as ruínas de uma antiga fortaleza chamada Poenari. Lá, com suas próprias mãos, eles reconstruiriam o castelo que se tornaria o novo bastião de poder de Vlad. Não haveria carruagens, não haveria servos para carregar seus pertences, não haveria confortos de qualquer tipo. Eles caminhariam como camponeses, trabalhariam como escravos e talvez, se sobrevivessem, aprenderiam humildade. A marcha começou imediatamente. Guardas armados cercavam o grupo de nobres, garantindo que ninguém tentasse fugir ou ficar para trás. A distância até Poenari era considerável, atravessando terreno montanhoso e difícil. Para pessoas acostumadas a viajar em conforto, seria uma jornada brutal. Vlad não demonstrava nenhuma intenção de torná-la mais fácil. Ele cavalgava à frente da coluna, estabelecendo um ritmo punível que forçava até mesmo os mais jovens e fortes a se esforçarem ao máximo. Os primeiros dias da marcha foram um teste de resistência física e mental. Os nobres, especialmente as mulheres que haviam sido criadas em luxo, começaram a sentir a fadiga quase imediatamente. Seus sapatos delicados não eram feitos para longas caminhadas em estradas de terra e pedra. Bolhas se formaram, depois estouraram, deixando feridas abertas que sangravam a cada passo. Roupas finas se rasgaram em galhos e rochas e logo os prisioneiros pareciam mais mendigos do que aristocratas. A comida fornecida era mínima, pão duro e água. Apenas o suficiente para mantê-los vivos e capazes de continuar caminhando. Vlad não permitia descansos prolongados. Quando alguém caía de exaustão, os guardas os forçavam a se levantar com chutes e ameaças. A mensagem era clara: continuar ou morrer. Alguns dos nobres mais velhos ou mais fracos não conseguiram suportar o ritmo. Eles desabavam na estrada e não conseguiam mais se levantar, não importa quantas ameaças recebessem. Vlad não mostrava misericórdia. Os que não conseguiam continuar eram deixados para trás, abandonados à beira da estrada para morrer de exposição ou serem devorados por lobos. Seus corpos serviam como marcos sinistros da jornada, lembretes para os outros do que aconteceria se eles desistissem.
Na terceira noite da marcha, um grupo de jovens nobres decidiu que precisava tentar escapar. Eles haviam observado os padrões dos guardas e identificado um momento durante a noite quando a vigilância parecia mais relaxada. Aproximadamente 10 homens, todos na casa dos 20 anos, fizeram sua tentativa quando o acampamento estava em silêncio. Eles se moveram com cuidado, evitando fazer barulho, deslizando entre as árvores na escuridão. Por um momento, pareceu que poderiam ter sucesso. Mas Vlad havia antecipado exatamente essa possibilidade. Os guardas que pareciam relaxados eram, na verdade, isca, e outros guerreiros mais experientes estavam escondidos na floresta circundante, esperando precisamente por uma tentativa de fuga. Os fugitivos não chegaram nem a 1 quilômetro de distância antes de serem cercados. A caçada foi breve e brutal. Os guerreiros de Vlad eram caçadores experientes, treinados para rastrear e capturar presas humanas. Os nobres, exaustos e sem habilidades de sobrevivência, foram facilmente capturados. Eles foram arrastados de volta ao acampamento, onde Vlad os aguardava pessoalmente. O príncipe não demonstrou raiva, apenas decepção fria. Ele perguntou aos fugitivos se eles realmente achavam que poderiam escapar dele. Quando nenhum ousou responder, Vlad ordenou que eles fossem punidos de uma forma que servisse de lição para todos os outros. Os 10 homens foram amarrados a árvores nas bordas do acampamento. Ali, eles seriam deixados sem comida ou água por 3 dias. Se sobrevivessem, poderiam continuar a marcha. Se não, seus corpos permaneceriam como advertência. Vlad garantiu que todos os outros prisioneiros passassem por aquelas árvores, forçando-os a ver o sofrimento dos que haviam tentado fugir. O gemido dos moribundos de sede ecoava pelo acampamento durante a noite, impedindo qualquer um de dormir tranquilamente. Apenas 5 dos 10 sobreviveram aos 3 dias. Quando foram soltos, eles mal conseguiam andar e tiveram que ser meio carregados pelos outros prisioneiros. Mas a mensagem havia sido entregue com perfeição. Fuga era impossível, e a tentativa resultaria em sofrimento muito pior do que simplesmente continuar obedecendo. À medida que a coluna de prisioneiros subia cada vez mais alto nas montanhas, o terreno tornava-se mais traiçoeiro. Trilhas estreitas serpenteavam ao longo de precipícios vertiginosos, onde um único passo em falso poderia resultar em queda mortal. O ar rarefeito tornava a respiração difícil, especialmente para aqueles já enfraquecidos pela marcha. Alguns nobres desenvolveram febres, suas feridas infectadas, sem tratamento adequado. Eles continuavam, porque a alternativa era a morte certa. Vlad cavalgava entre a vanguarda e a retaguarda da coluna, sua presença constante lembrando a todos de quem controlava seus destinos. Ele ocasionalmente parava para observar os prisioneiros, estudando seus rostos, avaliando sua condição física e mental. Ele estava testando-os, separando os fortes dos fracos, identificando aqueles que poderiam ser úteis daqueles que eram apenas peso morto. Sua seleção era cruel, mas eficiente. Após 2 semanas de marcha infernal, a coluna finalmente avistou seu destino. As ruínas de Poenari emergiam de um pico rochoso, parcialmente escondidas por névoa. O castelo havia sido construído séculos antes, mas havia sido abandonado e deixado para desmoronar. As muralhas estavam quebradas, torres haviam desabado e a vegetação havia começado a reclamar as estruturas de pedra. Era um lugar desolado e assustador, perfeitamente adequado para os propósitos de Vlad. Os prisioneiros olharam para as ruínas com desespero crescente. Eles haviam esperado que, talvez, ao chegar ao destino, seu tormento pudesse diminuir. Agora percebiam que o pior estava apenas começando. Vlad não lhes deu tempo para descansar ou se recuperar da marcha. Imediatamente após a chegada, ele começou a organizar o trabalho.
Os nobres foram divididos em equipes, cada uma responsável por uma parte específica da reconstrução. Alguns trabalhariam nas fundações, outros nas muralhas, outros ainda no transporte de pedras e materiais. Ferramentas foram distribuídas, rudimentares e pesadas. Os prisioneiros, que nunca haviam realizado trabalho manual em suas vidas, agora precisariam aprender rapidamente ou sofrer as consequências. O trabalho começou ao amanhecer do dia seguinte. Vlad havia estabelecido um sistema simples. Cada equipe tinha cotas diárias que precisavam ser cumpridas. Falhar em atingir essas cotas resultava em redução de rações. Repetir o fracasso resultava em punições físicas. O sistema era desenhado para extrair o máximo de trabalho possível dos prisioneiros, enquanto mantinha o mínimo necessário de força neles. Os nobres descobriram rapidamente que trabalho de construção em uma montanha remota era brutalmente difícil. Pedras pesando dezenas de quilos precisavam ser carregadas montanha acima. A argamassa precisava ser misturada manualmente. Muralhas precisavam ser erguidas bloco por bloco. Suas mãos, que antes haviam segurado apenas cálices de vinho e pergaminhos, agora sangravam e desenvolviam calos dolorosos. Suas costas, não acostumadas a carregar peso, doíam constantemente, mas eles não tinham escolha senão continuar. As semanas se transformaram em meses. Lentamente, dolorosamente, o castelo começou a tomar forma novamente. Muralhas foram reconstruídas, torres erguidas, estruturas internas restauradas. Cada pedra colocada representava horas de trabalho agonizante pelos nobres escravizados. Vlad visitava o canteiro de obras regularmente, inspecionando o progresso e garantindo que seus padrões fossem mantidos. Ele não aceitava trabalho mal feito. Se uma parede não estava perfeitamente alinhada, ela era derrubada e os responsáveis eram forçados a reconstruí-la, trabalhando noites adentro sem descanso. Muitos dos prisioneiros morreram durante a construção. Alguns simplesmente não conseguiram suportar o trabalho físico extenuante e a desnutrição crônica. Outros sofreram acidentes fatais, caindo de andaimes ou sendo esmagados por pedras. Vlad não se importava com as baixas. Para ele, os nobres eram simplesmente ferramentas, e ferramentas quebradas eram substituíveis. Enquanto houvesse sobreviventes suficientes para completar o trabalho, a morte de alguns era aceitável. Mas havia um método na aparente loucura de Vlad. Ele estava fazendo mais do que simplesmente construir uma fortaleza. Ele estava destruindo completamente a antiga ordem social da Valáquia. Esses nobres, outrora orgulhosos e poderosos, estavam sendo sistematicamente humilhados e quebrados. Suas famílias, suas linhagens, suas reivindicações de superioridade, tudo estava sendo reduzido a pó através do trabalho forçado. Quando e se eles eventualmente fossem libertados, eles não seriam mais uma ameaça. Eles seriam homens quebrados, incapazes de desafiar a autoridade do príncipe. À noite, nos barracões miseráveis onde os prisioneiros eram mantidos, conversas sussurradas revelavam o estado mental deteriorado dos nobres. Alguns haviam perdido completamente a esperança, tornando-se cascas vazias que realizavam seu trabalho mecanicamente, esperando apenas pela morte. Outros alimentavam fantasias de vingança, jurando que um dia fariam Vlad pagar por cada humilhação. Mas essas eram apenas palavras vazias de homens desesperados. A realidade era que Vlad havia vencido completamente. A antiga nobreza da Valáquia havia sido quebrada, física e psicologicamente. E de suas ruínas, Vlad estava construindo não apenas um castelo, mas um novo tipo de reino onde apenas sua vontade importava. Com Poenari sendo construída pelos nobres escravizados e a elite tradicional da Valáquia efetivamente neutralizada, Vlad voltou sua atenção para consolidar seu domínio sobre o resto do país.
Ele retornou a Târgoviste com um pequeno contingente de guerreiros leais, deixando comandantes de confiança supervisionando o trabalho nas montanhas. O que ele encontrou ao retornar à capital foi exatamente o que havia antecipado: confusão, medo e submissão. As notícias do massacre dos boiardos haviam se espalhado rapidamente pela Valáquia. Aldeias inteiras tremiam com relatos do banquete que havia se tornado um matadouro, da marcha forçada dos sobreviventes, da crueldade implacável do novo príncipe. Mas havia também rumores de famílias nobres que haviam escapado do expurgo inicial, clãs menores que não haviam sido convidados ao banquete ou que haviam tido a sorte de estar ausentes naquele dia fatídico. Esses remanescentes representavam uma ameaça potencial, não porque fossem numerosos ou poderosos, mas porque poderiam servir como pontos de reunião para a resistência futura. Vlad decidiu que não haveria resistência futura. Ele iniciou uma campanha sistemática para eliminar completamente qualquer vestígio da velha ordem aristocrática. Listas foram compiladas de todas as famílias boiardas remanescentes, não importa quão insignificantes ou remotas. Guerreiros foram enviados em incursões punitivas através da Valáquia, visitando cada propriedade, cada mansão, cada castelo menor onde nobres ainda residiam. As ordens eram simples e brutais. Os adultos seriam executados, as propriedades confiscadas para a coroa, e as crianças pequenas seriam levadas para serem criadas como servos leais ao príncipe. Não haveria exceções, não haveria misericórdia. A execução dessas ordens foi realizada com eficiência metódica. Equipes de executores, homens escolhidos por sua lealdade a Vlad e sua disposição de realizar atos violentos sem questionamento, percorreram o país. Eles chegavam às propriedades nobres ao amanhecer, cercavam os edifícios e prendiam todos os ocupantes. Julgamentos eram desnecessários. A própria linhagem dos acusados era sua condenação. As execuções eram públicas, realizadas nas praças centrais das cidades e vilas mais próximas. Vlad insistia nisso, entendendo o valor do terror como ferramenta política. Ele queria que cada camponês, cada comerciante, cada habitante da Valáquia testemunhasse o que acontecia com aqueles que pertenciam à antiga ordem. Mas foi o método de execução que realmente distinguiu Vlad e deu origem à sua reputação aterrorizante. O empalamento tornou-se sua marca registrada, uma forma de execução tão dolorosa e prolongada que a mera ameaça dela era suficiente para paralisar a resistência. O processo era horrivelmente preciso. Uma estaca de madeira, cuidadosamente afiada e preparada, era inserida através do corpo da vítima, geralmente pelo reto, e então erguida verticalmente. Se feito corretamente, a vítima poderia sobreviver por horas, às vezes até dias, em agonia indescritível, enquanto seu próprio peso gradualmente forçava a estaca através de seus órgãos internos. Vlad havia aperfeiçoado a técnica durante seus anos com os otomanos e agora a empregava com frequência alarmante. Os primeiros empalamentos em massa ocorreram em uma vila chamada Amlash, onde uma família de boiardos havia tentado resistir à prisão. Eles haviam barricado seu pequeno castelo e juraram lutar até a morte. Vlad aceitou o desafio. Ele pessoalmente liderou o ataque, suas forças tomando o castelo após um breve cerco. Todos os defensores foram capturados vivos e levados à praça da vila. Ali, diante de uma multidão forçada a assistir, 23 pessoas foram empaladas, incluindo o patriarca da família, seus filhos adultos e até mesmo suas esposas. As estacas foram erguidas em um círculo perfeito ao redor da praça, criando um monumento grotesco ao poder de Vlad. Os corpos foram deixados no lugar por semanas, apodrecendo sob o sol, um aviso permanente do destino que aguardava a resistência.
A notícia do massacre em Amlash se espalhou rapidamente e sua repetição em dúzias de outras localidades criou um padrão inegável. Vlad estava usando o terror não como uma explosão emocional de raiva, mas como uma política deliberada e calculada. Cada execução pública, cada exibição grotesca de poder absoluto era projetada para enviar uma mensagem clara. Oposição ao príncipe resultaria em sofrimento além da imaginação. E a mensagem foi recebida. Famílias nobres que haviam inicialmente considerado resistir começaram a se render voluntariamente, preferindo uma execução rápida ao horror do empalamento. Algumas tentaram fugir da Valáquia inteiramente, buscando refúgio em territórios húngaros ou moldavos. Vlad enviou assassinos atrás dos fugitivos, deixando claro que não havia escape de sua justiça. Mas o reino de terror de Vlad não se limitava aos nobres. Ele estendeu sua brutalidade a qualquer grupo ou indivíduo que ele percebesse como ameaça à ordem que estava estabelecendo. Criminosos, mesmo aqueles culpados de crimes menores, foram empalados publicamente. Mendigos e vagabundos foram reunidos e executados em massa. Vlad argumentando que eles eram parasitas que drenavam recursos do Estado. Comerciantes acusados de fraude ou desonestidade foram tratados com igual severidade. Uma história particularmente chocante circulou sobre um mercador que havia sido encontrado usando pesos falsos. Vlad ordenou que o homem fosse empalado com suas próprias mercadorias forçadas em sua boca. Uma forma de justiça poética que exemplificava a criatividade cruel do príncipe. A população da Valáquia respondeu a esse reino de terror de formas variadas. Muitos viviam em medo constante, cumprindo meticulosamente todas as leis e regulamentos, não importa quão arbitrários, temendo que qualquer transgressão pudesse resultar em punição horrível. Outros começaram a internalizar a propaganda de Vlad, que apresentava suas ações como necessárias para restaurar ordem e justiça a um reino que havia sido corrompido por décadas de má governança e traição. Havia até mesmo aqueles que viam Vlad como uma figura quase messiânica, um líder forte que finalmente tinha a vontade de fazer o que era necessário, não importa quão brutal. O que era inegável era que a criminalidade na Valáquia diminuiu drasticamente. Poucas pessoas ousavam roubar, quando o castigo por um furto simples poderia ser empalamento público. Ninguém considerava traição ou conspiração, quando o destino de traidores era exibido em quase todas as praças. Vlad havia criado, através do medo absoluto, uma forma perversa de ordem social. Mas esse terror não foi sem custo político. Reinos vizinhos começaram a olhar para a Valáquia com crescente alarme. Relatos dos massacres de Vlad chegavam às cortes da Hungria, da Moldávia, até mesmo do Império Otomano. Alguns governantes viam-no como um aliado potencialmente útil, um homem disposto a fazer o que outros consideravam impensável. Outros o viam como um monstro perigoso que eventualmente precisaria ser contido. A igreja também reagiu com horror às ações de Vlad. Bispos e sacerdotes enviaram cartas ao príncipe, implorando-o a mostrar misericórdia cristã. Vlad respondeu, convidando um grupo de clérigos, particularmente vocais, a Târgoviște, para uma discussão sobre moralidade e governança. Quando eles chegaram, ele os levou para ver a floresta de estacas, que agora decorava permanentemente os arredores da capital. Ele perguntou aos clérigos se eles acreditavam que Deus aprovaria permitir que traidores e criminosos prosperassem. Quando eles tentaram argumentar sobre compaixão e perdão, Vlad os interrompeu. Ele perguntou quantos deles haviam servido as famílias boiardas que traíram seu pai. O silêncio constrangedor que se seguiu foi resposta suficiente. Os clérigos foram dispensados sem punição, mas com um aviso claro. A igreja poderia manter sua autoridade espiritual, mas não interferiria em assuntos de Estado.
Conforme o ano de 1459 se transformava em 1460, a transformação da Valáquia estava completa. A antiga aristocracia havia sido exterminada ou reduzida a escravos trabalhando em Poenari. Nenhuma família nobre significativa permanecia com poder real. O aparato de Estado havia sido reconstruído do zero com homens leais a Vlad pessoalmente, muitos deles promovidos de classes baixas, baseado em mérito e lealdade ao invés de nascimento. E pairando sobre tudo isso estava o terror, uma presença constante que garantia a obediência através do medo. Vlad havia conseguido algo extraordinário. Ele havia quebrado completamente o sistema feudal tradicional e estabelecido algo próximo a uma ditadura absoluta. Seu poder não era temperado por obrigações para com nobres ou limitado por tradições antigas. Ele governava através de força bruta e medo calculado. E a Valáquia, por mais traumatizada que estivesse, era indiscutivelmente mais estável do que havia sido em décadas. Mas estabilidade construída sobre terror é sempre precária. Vlad havia eliminado seus inimigos internos, mas ao fazê-lo, ele havia garantido que não tinha verdadeiros aliados. Ele estava isolado no topo de uma pirâmide de poder, mantida coesa apenas por medo. E medo, embora eficaz, não é o mesmo que lealdade. Nem todos os boiardos haviam sido capturados no expurgo inicial de Vlad. Alguns, por sorte ou precaução, estavam ausentes da Valáquia quando o banquete ocorreu. Outros conseguiram escapar das incursões punitivas subsequentes, fugindo através das fronteiras para territórios vizinhos. Esses sobreviventes, despojados de suas terras, suas famílias massacradas ou escravizadas, carregavam consigo um ódio consumidor por Vlad Draculeste. Entre os fugitivos estava um nobre chamado Dan, um primo distante de uma das linhas reais rivais que havia reivindicado o trono valaquiano no passado. Dan havia estado na Moldávia durante o banquete fatal, conduzindo negócios comerciais, e só soube do massacre quando tentou retornar e foi alertado por mensageiros leais. A notícia de que sua família inteira havia sido exterminada o transformou de um nobre relativamente benévolo em um homem obcecado por vingança. Dan não era tolo o suficiente para acreditar que poderia derrotar Vlad através de confronto direto. O novo príncipe havia consolidado poder demais, eliminado oposição sistemática demais. Mas Dan reconhecia que o terror que Vlad inspirava também criava vulnerabilidades. Muitos na Valáquia viviam em medo constante, cumprindo ordens não por lealdade, mas por coerção. Se essa estrutura baseada em medo pudesse ser abalada, se Vlad pudesse ser mostrado como vulnerável, talvez o povo se voltasse contra ele. Com esse objetivo em mente, Dan começou a reunir aliados. Ele encontrou outros boiardos fugitivos espalhados por cortes estrangeiras, homens e mulheres que haviam perdido tudo para Vlad e desejavam desesperadamente retribuir. Ele também fez contato com elementos da nobreza húngara que viam a ascensão de Vlad com preocupação. A Hungria havia historicamente exercido influência sobre a Valáquia, colocando príncipes favoráveis no trono quando conveniente. Vlad, com sua independência feroz e sua recusa em se curvar a interesses externos, era problemático para eles. Alguns nobres húngaros estavam dispostos a fornecer apoio clandestino a uma rebelião que poderia remover Vlad e substituí-lo por alguém mais maleável. Adicionalmente, Dan recrutou mercenários saxões, guerreiros profissionais que não tinham lealdade particular a ninguém, mas lutariam ferozmente por pagamento adequado. A força que Dan conseguiu montar não era grande, talvez 300 homens no total, mas eram guerreiros experientes, motivados por dinheiro ou vingança.
Contra o exército regular de Vlad, eles seriam esmagados. Mas Dan não planejava um confronto aberto. Ele planejava uma guerra de guerrilha, ataques rápidos destinados a desestabilizar o regime de Vlad e inspirar levantes locais. A rebelião começou em uma noite sem lua, no início do inverno de 1460. O primeiro alvo de Dan foi uma guarnição militar em uma vila próxima à fronteira moldava. A guarnição era pequena, apenas uma dúzia de soldados de Vlad, e estava despreparada para um ataque noturno coordenado. Os rebeldes atacaram com eficiência brutal, matando os guardas enquanto dormiam e incendiando o posto militar. Mas Dan não parou por aí. Ele reuniu os moradores da vila e fez um discurso inflamado denunciando Vlad como um tirano monstruoso que havia banhado a Valáquia em sangue inocente. Ele se apresentou como libertador, prometendo restaurar a ordem tradicional e acabar com o reino de terror. Alguns dos aldeões, especialmente aqueles que haviam perdido parentes para as execuções de Vlad, receberam essas palavras com entusiasmo cauteloso. Outros permaneceram silenciosos, temerosos das repercussões se a rebelião falhasse. Dan deixou a vila com alguns recrutas novos e uma sensação de sucesso inicial. Ele repetiu o padrão em várias outras localidades ao longo das semanas seguintes. Ataques noturnos a guarnições isoladas, emboscadas de patrulhas valaquianas, incêndios em edifícios governamentais. Cada ação era projetada para demonstrar que Vlad não era onipotente, que sua autoridade poderia ser desafiada. Por um breve momento, pareceu que a estratégia estava funcionando. Notícias da rebelião se espalharam rapidamente e alguns camponeses descontentes começaram a se juntar à causa de Dan. Mas Dan subestimou gravemente seu adversário. Vlad não era como os príncipes anteriores que ele havia servido, homens que reagiam emocionalmente a desafios ou que se deixavam paralisar pela indecisão. Vlad era um estrategista treinado pelos otomanos, e ele havia enfrentado insurreições antes. Quando os primeiros relatórios da rebelião chegaram a Târgoviste, Vlad não demonstrou pânico nem raiva excessiva. Ele simplesmente convocou seus comandantes militares mais confiáveis e começou a planejar sua resposta. A resposta de Vlad foi caracteristicamente brutal e eficaz. Ele primeiro enviou informantes para infiltrar o movimento rebelde, camponeses leais que fingiriam simpatia pela causa de Dan, mas reportariam de volta sobre números, movimentos e planos. Depois, ele mobilizou um exército pequeno, mas altamente disciplinado. Homens que haviam sido treinados em táticas otomanas e que eram ferozmente leais a Vlad, sabendo que suas posições e fortunas dependiam inteiramente dele. Vlad não perseguiu os rebeldes cegamente. Em vez disso, ele usou os relatórios de seus espiões para antecipar seus movimentos, estabelecendo emboscadas em lugares onde Dan inevitavelmente passaria. A primeira grande confrontação ocorreu em uma floresta densa, perto do rio Argesh. Dan havia planejado atacar outra guarnição, mas quando seus homens se aproximaram do alvo, descobriram que era uma armadilha. Guerreiros de Vlad estavam escondidos na vegetação circundante, esperando pacientemente. Quando os rebeldes estavam completamente comprometidos, as forças de Vlad atacaram de múltiplas direções simultaneamente. A batalha foi curta e sangrenta. Os rebeldes, pegos completamente de surpresa e lutando em terreno favorável ao inimigo, foram massacrados. Os mercenários saxões, guerreiros profissionais, lutaram ferozmente, mas foram eventualmente sobrecarregados por números superiores e táticas melhores. Dan conseguiu escapar com um pequeno grupo de sobreviventes, mas mais da metade de suas forças foram mortas ou capturadas naquela única noite. Os prisioneiros receberam o tratamento habitual de Vlad. Eles foram empalados em massa na beira da estrada, suas mortes agonizantes servindo como aviso para qualquer um que considerasse se juntar à rebelião. Mas Dan, desesperado e furioso, não desistiu.
ele reagrupou seus homens restantes e mudou de táticas, focando em ataques mais rápidos e evasão imediata. Por várias semanas, ele conseguiu evitar as forças de Vlad enquanto continuava causando dano. Aldeias leais a Vlad foram incendiadas, caravanas de suprimentos foram atacadas e até mesmo pequenas unidades do exército valaquiano foram emboscadas e eliminadas. O campo estava em chamas, iluminado por dezenas de incêndios que manchavam o céu noturno de vermelho e laranja. A chuva constante do inverno tornava o terreno lamacento e traiçoeiro, mas não diminuía a intensidade dos combates. Vlad percebeu que precisava acabar com a rebelião decisivamente antes que ela inspirasse levantes mais amplos. Ele, pessoalmente, assumiu o comando das operações militares, algo incomum para um príncipe governante, mas característico de seu estilo de liderança prático. Vlad não era um comandante que permanecia seguro em seu palácio enquanto outros lutavam em seu nome. Ele liderava da frente, compartilhando os perigos e dificuldades de seus soldados, o que inspirava lealdade intensa entre suas tropas. A caçada final a Dan e seus rebeldes durou 3 semanas brutais. Vlad usou todas as táticas que havia aprendido, desde rastreamento sistemático até guerra psicológica. Ele queimou florestas inteiras para eliminar esconderijos potenciais, forçou aldeias suspeitas de ajudar os rebeldes a fornecer informações sob ameaça de destruição total e estabeleceu uma rede de patrulhas tão densa que movimento rebelde tornou-se quase impossível. Gradualmente, o círculo ao redor de Dan apertou. Seus homens, exaustos, famintos e perseguidos implacavelmente, começaram a desertar. Alguns tentaram se render, mas Vlad não aceitava rendições. Desertores da rebelião eram executados imediatamente como exemplo. A mensagem era clara. Não haveria escapatória, não haveria misericórdia, apenas vitória total ou morte. O confronto final ocorreu em uma noite tempestuosa perto das montanhas. Dan e seus últimos 23 guerreiros haviam se refugiado em uma antiga igreja em ruínas, planejando descansar antes de tentar uma fuga final através das montanhas para a Moldávia. Mas os espiões de Vlad haviam rastreado seu movimento e as forças valaquianas cercaram a igreja silenciosamente durante a noite. Ao amanhecer, quando Dan e seus homens emergiram da igreja, descobriram que estavam completamente cercados. Centenas de guerreiros de Vlad formavam um anel impenetrável ao redor deles. Não havia possibilidade de fuga, não havia esperança de vitória. Alguns dos rebeldes quiseram se render, mas Dan, sabendo o destino que os aguardava, convenceu-os a lutar. Seria melhor morrer rapidamente em batalha do que sofrer o empalamento. A última resistência dos rebeldes foi desesperada e heróica em sua futilidade. Eles atacaram as linhas de Vlad em uma carga suicida, esperando ao menos matar alguns inimigos antes de morrer. Mas as forças de Vlad eram muito disciplinadas e numerosas. Os rebeldes foram gradualmente abatidos um por um até que apenas Dan permanecia. Ferido gravemente, sangrando de múltiplos cortes, ele ainda segurava sua espada com determinação obstinada. Vlad caminhou pessoalmente através do campo de batalha para encarar Dan. Os 2 homens se olharam através da chuva que caía, representando mundos diferentes. A velha ordem aristocrática que havia controlado a Valáquia por gerações. O outro, a nova ordem brutal construída sobre terror e poder absoluto. Dan cuspiu sangue e acusou Vlad de ser um monstro que havia destruído a Valáquia. Vlad respondeu calmamente que ele havia salvado a Valáquia dos monstros que a haviam governado antes dele. Não haveria reconciliação, não haveria compreensão mútua. Dan atacou uma última vez, mas em seu estado enfraquecido, foi facilmente desarmado. Vlad ordenou que ele fosse levado vivo.
Dan seria levado de volta a Târgovist para uma execução pública, uma demonstração final do destino que aguardava aqueles que desafiavam o príncipe. A execução de Dan foi elaborada e teatral, projetada para máximo impacto psicológico. Ele foi empalado no centro da capital, em uma estaca mais alta que todas as outras, para que todos pudessem ver. Vlad forçou toda a população de Târgovist a assistir, querendo garantir que a lição fosse aprendida universalmente. Enquanto Dan agonizava na estaca, Vlad circulou pela multidão, observando seus rostos, medindo suas reações. Ele viu medo, horror, mas também submissão. A rebelião havia sido esmagada tão completamente que futuras resistências pareciam impensáveis. As aldeias que haviam apoiado Dan foram punidas severamente. Algumas foram completamente destruídas, seus habitantes executados ou dispersados. Outras foram forçadas a fornecer trabalho forçado para projetos estatais. Vlad não fazia distinção entre apoiadores ativos e simpatizantes passivos. Qualquer um que não havia ativamente se oposto aos rebeldes era considerado cúmplice. O campo, após a supressão da rebelião, estava coberto de estacas. Elas se alinhavam nas estradas principais, centenas delas, corpos em vários estados de decomposição, servindo como marcos sinistros. Viajantes passando pela Valáquia relatavam com horror que era impossível percorrer qualquer distância significativa sem ver as evidências grotescas da justiça de Vlad. Mas a rebelião, apesar de seu fracasso, havia tido um efeito. Ela consolidou ainda mais o poder de Vlad. Ao esmagar tão completamente a última resistência organizada, ele demonstrou que desafio era fútil. Não importava quão desesperado alguém estivesse, quão grande seu ódio por Vlad, oposição significava apenas sofrimento prolongado antes de morte inevitável. A Valáquia entrou em um período de paz aterrorizante, onde a ausência de conflito era mantida apenas por medo absoluto. Com a rebelião de Dan esmagada e os últimos vestígios de resistência organizada eliminados, Vlad decidiu enviar uma mensagem que ressoaria muito além das fronteiras da Valáquia. Ele ordenou uma demonstração de poder tão extravagante e terrível que seria impossível ignorar ou esquecer. Os corpos dos rebeldes mortos, junto com prisioneiros políticos e criminosos acumulados ao longo de meses, seriam todos empalados ao longo da estrada principal que levava a Târgovist. Não seria uma dúzia ou mesmo uma centena de estacas, mas milhares. Seria uma floresta de morte que se estenderia por quilômetros, um corredor de agonia através do qual qualquer visitante da capital seria forçado a passar. A execução desse plano macabro levou semanas. Equipes de executores trabalharam incansavelmente, empalando vítima após vítima, com a eficiência horrível que vem da prática repetida. As estacas foram cuidadosamente espaçadas e arranjadas em fileiras perfeitamente simétricas, criando um efeito visual deliberado. Vlad supervisionava pessoalmente o projeto, garantindo que os padrões fossem mantidos. Para ele, isso não era apenas execução em massa, mas uma forma de arte sombria, uma declaração política expressa através de sofrimento humano. Os corpos foram organizados por hierarquia e crime. Os mais próximos a Târgovist eram antigos nobres e líderes rebeldes, empalados em estacas mais altas para maior visibilidade. Mais distante, vinham criminosos comuns, depois mendigos e vagabundos. No final da linha estavam os traidores menores e conspiradores de baixo escalão. Cada seção era marcada por placas descrevendo os crimes dos executados, transformando o corredor inteiro em uma lição grotesca de moralidade, segundo Vlad. O impacto psicológico da floresta de estacas era profundo e intencional. Qualquer um se aproximando de Târgovist era forçado a passar por quilômetros de morte e decadência. O cheiro era opressivo, especialmente nos meses mais quentes, uma mistura nauseante de carne apodrecendo e excrementos.
Corvos e outros carniceiros circulavam constantemente, seus grasnidos criando uma trilha sonora macabra. À noite, o vento assobiando através das estacas criava sons que alguns juravam serem os lamentos dos mortos. Foi essa criação horrível que cimentou definitivamente a reputação de Vlad além das fronteiras da Valáquia. Diplomatas estrangeiros que vinham a Târgoviste para negociações políticas ou comerciais eram forçados a passar pela floresta de estacas. Suas reações variavam de horror silencioso à náusea física. Muitos ficavam visivelmente traumatizados pela experiência, incapazes de comer ou dormir adequadamente durante sua estadia na Valáquia. Quando retornavam às suas terras natais, levavam consigo histórias de um príncipe que não apenas matava seus inimigos, mas os transformava em advertências vivas, ou mais precisamente, agonizantes. Um incidente particularmente notável envolveu uma delegação de enviados húngaros que chegaram para discutir acordos comerciais. Ao passar pela floresta de estacas, o líder da delegação ficou tão perturbado que vomitou violentamente. Quando finalmente chegaram ao palácio e foram recebidos por Vlad, o príncipe perguntou casualmente se haviam gostado da decoração das estradas. O comentário, entregue com indiferença completa, chocou os diplomatas, que perceberam que Vlad não via nada de excepcional em suas ações. Para ele, aquilo era simplesmente governança eficiente. A reunião que se seguiu foi tensa e breve. Os húngaros concordaram rapidamente com todos os termos de Vlad, ansiosos para deixar a Valáquia o mais rápido possível. Embaixadores otomanos tiveram reações similares. O Império Otomano, certamente não estranho à brutalidade, ainda ficou impressionado pela escala e pela natureza pública das execuções de Vlad. Um mensageiro retornou à corte do sultão com relatos detalhados da floresta de estacas, e o próprio sultão teria comentado que Vlad Draculeste era mais cruel do que qualquer governante muçulmano ou cristão que ele conhecesse. Isso era simultaneamente um aviso e um elogio indireto. Vlad era alguém que precisava ser tratado com extrema cautela. Mas Vlad não criou a floresta de estacas apenas para aterrorizar estrangeiros. Ele também a usava como ferramenta de controle interno. Cidadãos da Valáquia eram periodicamente forçados a caminhar através dela, especialmente aqueles de regiões onde havia murmuração de descontentamento. A experiência servia como lembrete visceral do que acontecia com aqueles que desobedeciam ou conspiravam. Alguns que passavam pela floresta ficavam permanentemente traumatizados, incapazes de se libertar das imagens e cheiros que haviam experimentado. Outros internalizavam a lição e tornavam-se obedientes até o ponto de subserviência total. Histórias sobre a floresta de estacas começaram a se espalhar e crescer com cada recontagem. Mercadores viajantes levavam os relatos para terras distantes, embelezando-os no processo. Contava-se que Vlad havia empalado 10.000 homens de uma vez, que ele jantava entre os moribundos, que ele sentia prazer sexual com o sofrimento de suas vítimas. Algumas dessas histórias eram exageros, outras invenções completas, mas todas contribuíam para a construção de uma lenda que transcendia a realidade. Vlad estava se tornando mais do que um príncipe terrível. Ele estava se transformando em um símbolo, uma encarnação do terror absoluto. A igreja respondeu às ações de Vlad com denúncias cada vez mais vocais. Bispos escreveram cartas ao Papa, descrevendo as atrocidades e pedindo intervenção. O Papa, preocupado com a situação, mas também consciente de que Vlad era uma barreira útil contra a expansão otomana, respondeu ambiguamente. Ele expressou preocupação, mas não tomou ação concreta. Vlad interpretou isso corretamente como permissão tácita para continuar suas políticas. A floresta de estacas permaneceu no lugar por anos. Novos corpos eram adicionados periodicamente à medida que velhos finalmente se decompunham completamente. Vlad
Havia criado um monumento permanente ao terror, uma instituição por direito próprio. Crianças que cresceram na Valáquia durante esse período nunca conheceram um tempo sem as estacas. Para elas, aquilo era simplesmente parte normal da paisagem, não diferente de árvores ou pedras. Essa normalização do horror era talvez o aspecto mais perturbador do legado de Vlad. Dentro da Valáquia, o efeito da floresta de estacas era de submissão quase total. Criminalidade havia sido virtualmente eliminada, não por reforma moral, mas por medo absoluto. Vlad gostava de contar uma história, possivelmente apócrifa, mas amplamente acreditada, sobre como ele havia colocado uma taça de ouro em uma praça pública no centro de Târgovište. A taça permaneceu intocada por meses, ninguém ousando roubá-la apesar de seu valor, sabendo que o castigo seria empalamento imediato. Para Vlad, isso demonstrava a perfeição de seu sistema. Ordem mantida através de consequências absolutas e inevitáveis. Mas havia um custo menos visível para esse sistema de terror. A sociedade valaquiana estava se tornando fundamentalmente doente. Confiança entre pessoas havia sido corroída, já que qualquer um poderia ser um informante de Vlad. Famílias eram divididas por acusações de deslealdade. Vizinhos denunciavam uns aos outros por transgressões menores ou imaginadas. O tecido social que mantém comunidades unidas estava se desfiando, substituído por uma rede de vigilância mútua e medo compartilhado. Economia também sofria, embora de formas sutis. Comerciantes estrangeiros hesitavam em fazer negócios na Valáquia, desconfortáveis com a atmosfera opressiva. Investimento diminuía, porque ninguém queria arriscar capital em uma terra governada por um príncipe tão imprevisível e violento. População estava diminuindo parcialmente devido às execuções em massa, mas também porque aqueles que podiam emigrar faziam isso, buscando vida mais segura em outras terras. Vlad estava ciente desses problemas, mas os considerava preços aceitáveis por estabilidade. Em sua visão, a Valáquia havia sido tão corrompida, tão destruída por décadas de traição e má governança, que apenas medidas extremas poderiam salvá-la. Se isso significava que uma geração inteira viveria em terror, se significava que a sociedade precisaria ser reconstruída do zero, que assim fosse. Ele estava disposto a ser odiado, temido, até mesmo demonizado, se isso resultasse em uma Valáquia forte e unificada. A Floresta de Estacas tornou-se o símbolo definitivo do reinado de Vlad. Para alguns, representava a justiça cruel, mas necessária, a punição merecida de traidores e criminosos. Para outros, era a evidência de uma mente monstruosa, um príncipe que havia perdido toda a humanidade em sua busca por poder. A verdade, como frequentemente acontece, estava em algum lugar no meio. Vlad não era simplesmente um sádico que gostava de causar sofrimento, embora certamente houvesse elementos de crueldade em suas ações. Ele era um político pragmático que havia identificado o terror como a ferramenta mais eficaz disponível e a havia empregado sem hesitação ou moderação. Conforme os anos passavam e a Floresta de Estacas continuava crescendo, ela assumiu uma qualidade quase mítica. Artistas começaram a representá-la em ilustrações e pinturas, geralmente exagerando sua escala e horror. Escritores incorporaram descrições dela em crônicas e histórias, cada versão mais elaborada que a anterior. A linha entre fato e ficção tornou-se cada vez mais turva, mas a mensagem central permanecia constante. Vlad Draculeste era um homem que não conhecia limites, que não aceitava desafios e que responderia a qualquer oposição com violência tão extrema que se tornaria lendária. Essa reputação, paradoxalmente, tornou-se uma forma de proteção para Vlad. Inimigos potenciais pensavam duas vezes antes de atacar um homem capaz de tanta crueldade. Diplomatas tratavam-no com cautela excessiva, nunca sabendo se um insulto percebido poderia resultar em consequências terríveis.
Até mesmo o sultão otomano, que havia uma vez considerado Vlad como ferramenta útil, começou a vê-lo como ameaça potencial que precisaria eventualmente ser contida. A floresta de estacas havia transformado Vlad de um príncipe regional em uma figura de importância internacional, conhecida e temida através da Europa e além. Mas esse reconhecimento vinha com um isolamento crescente. Vlad não tinha verdadeiros aliados, apenas parceiros temporários unidos por interesses mútuos que poderiam se dissolver a qualquer momento. Ele havia construído seu poder sobre fundações de medo, e medo, embora eficaz, não inspira o tipo de lealdade que dura quando as circunstâncias mudam. O trono de Vlad estava seguro, cercado por uma muralha de corpos empalados, mas era um trono solitário, ocupado por um homem que havia sacrificado toda a possibilidade de conexão humana genuína no altar do poder absoluto. Os anos seguintes ao estabelecimento da floresta de estacas trouxeram à Valáquia algo que ela não havia experimentado em décadas: estabilidade. Não era a paz de prosperidade ou contentamento, mas a quietude que vem quando todos estão com muito medo para fazer barulho. O reino de Vlad havia se estabelecido em uma rotina opressiva, onde cada cidadão conhecia seu lugar e as consequências terríveis de sair dele. Não havia mais conspirações nobres, porque não havia mais nobres com poder suficiente para conspirar. Não havia mais levantes populares, porque o povo havia visto o que acontecia com rebeldes. A máquina de terror que Vlad havia construído funcionava com eficiência brutal, auto-perpetuando através do medo que gerava. Vlad agora passava seus dias governando de Poenari, a fortaleza que havia sido construída com o suor e sangue dos nobres escravizados. A estrutura estava finalmente completa, uma citadela impressionante empoleirada no topo de um penhasco íngreme, virtualmente inexpugnável. Dali, Vlad podia ver vastas extensões da Valáquia, seu reino conquistado e pacificado, através de métodos que haviam chocado até mesmo os padrões brutais da época. Mas a vista de Poenari, por mais impressionante que fosse, não podia ocultar certas realidades incômodas. A Valáquia estava em paz, sim, mas era uma paz estéril. População havia diminuído significativamente, perdida para execuções, emigração e uma taxa de natalidade que havia despencado à medida que famílias hesitavam em trazer crianças para um mundo tão incerto e aterrorizante. Campos permaneciam não cultivados porque não havia trabalhadores suficientes para mantê-los. E aqueles que existiam trabalhavam com eficiência, apenas suficiente para evitar punição. Ninguém se esforçava além do mínimo, porque não havia recompensa para a excelência, apenas castigo para a falha. Economia era funcional, mas não próspera. Comércio exterior havia diminuído drasticamente, já que mercadores preferiam rotas que não os forçassem a passar pela floresta de estacas ou lidar com a atmosfera sufocante de uma ditadura baseada em terror. Artesãos e estudiosos emigravam quando podiam, buscando ambientes mais propícios para seus ofícios. A Valáquia estava se tornando um remanso cultural e econômico, forte apenas no aspecto militar, mas deficiente em quase todos os outros. Vlad estava consciente desses problemas. Ele não era estúpido, e sua inteligência fria reconhecia as limitações de seu sistema. Mas ele havia feito uma escolha fundamental no início de seu reinado: priorizar controle absoluto e estabilidade sobre todos os outros valores. Essa escolha havia custos que estavam se tornando cada vez mais aparentes, mas revertê-la significaria admitir erro, algo que Vlad não estava preparado para fazer. Admitir erro seria mostrar fraqueza, e fraqueza em um sistema baseado inteiramente em medo seria fatal. Então ele continuava mantendo o regime de terror, mesmo quando seus retornos decrescentes tornavam-se óbvios. Dentro do castelo de Poenari,
Vlad vivia uma existência cada vez mais isolada. Ele havia construído ao seu redor um círculo de conselheiros e guardas leais. Mas lealdade mantida através de medo não é a mesma que lealdade verdadeira. Ninguém em seu círculo interior ousava contradizê-lo ou oferecer críticas honestas. Conversas eram cuidadosamente calibradas para evitar qualquer coisa que pudesse ser interpretada como desrespeito ou insubordinação. O resultado era que Vlad estava efetivamente sozinho, cercado por pessoas, mas sem conexões humanas genuínas. Ele não tinha amigos, apenas servos. Não tinha conselheiros confiáveis, apenas bajuladores. Sua família havia sido morta ou destruída anos antes, e ele não havia construído novas relações para substituí-las. À noite, quando o castelo estava silencioso e os guardas faziam suas rondas nas muralhas, Vlad frequentemente ficava acordado, incapaz de dormir. Ele caminhava pelos corredores de pedra, seus passos ecoando em espaços vazios, e se perguntava se havia outro caminho que poderia ter tomado. Talvez, se ele tivesse mostrado mais misericórdia, tentado construir alianças, ao invés de eliminar todos os potenciais rivais, talvez então ele teria aliados verdadeiros, ao invés de súditos aterrorizados. Mas esses pensamentos eram rapidamente suprimidos. Misericórdia havia sido a fraqueza dos príncipes anteriores, e eles haviam todos terminado traídos e mortos. Vlad havia escolhido um caminho diferente, e embora fosse solitário e manchado de sangue, era um caminho onde ele ainda estava vivo e no poder. Uma noite particular, Vlad desceu ao grande salão de Poenari, o mesmo espaço onde ele realizava audiências e julgamentos. O salão estava vazio e escuro, iluminado apenas por algumas tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. No centro do salão estava seu trono, uma estrutura imponente feita de madeira escura e decorada com entalhes que representavam dragões, o símbolo de sua linhagem. Vlad caminhou lentamente até o trono e ficou parado diante dele por um longo momento. Ele lembrou-se da primeira vez que havia se sentado naquele assento de poder. Anos atrás, em Târgoviste, quando havia retornado do exílio determinado a vingar sua família e reclamar o que era seu por direito. Ele havia imaginado então que assumir o trono traria alguma sensação de realização, de destino cumprido. Mas a realidade era muito mais complexa e ambígua. O trono não havia trazido felicidade ou satisfação, apenas responsabilidade esmagadora e isolamento crescente. Ele lentamente se sentou, sentindo o peso familiar do assento, e olhou ao redor do salão vazio. As paredes de pedra não ofereciam respostas ou conforto. Os estandartes pendurados permaneciam imóveis no ar sem vento. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo crepitar ocasional das tochas. Este era o resultado de anos de luta, traição, massacre e terror. Um salão vazio, um trono solitário e um homem que havia conquistado tudo, mas perdido algo fundamental no processo. Vlad pensou nos nobres que havia executado, especialmente aqueles no banquete inicial. Ele lembrava seus rostos, a transformação de arrogância para medo, para desespero final. Ele lembrava Dan, o líder rebelde, agonizando na estaca mais alta em Târgoviste, acusando-o de ser um monstro. Ele lembrava cada decisão brutal, cada execução ordenada, cada vila queimada. Essas memórias não o atormentavam exatamente, mas elas o acompanhavam, um catálogo mental de violência que definia seu reinado. Será que havia sido necessário? Ele se perguntava. Cada morte, cada demonstração de crueldade, cada ato de terror. Vlad se dizia que sim, que a Valáquia havia estado tão corrompida que apenas medidas extremas poderiam salvá-la. Ele se lembrava dos anos de caos antes de seu reinado.
os príncipes fracos que haviam sido manipulados por nobres ambiciosos, a traição constante que havia resultado na morte de seu pai e irmão. Ele havia quebrado esse ciclo através da força bruta, eliminando completamente a possibilidade de traição ao eliminar todos os traidores potenciais. Mas ao fazê-lo, ele havia criado um novo problema. Um reino unido por medo não era realmente unido. Era simplesmente uma coleção de indivíduos aterrorizados demais para se opor, mas sem verdadeira lealdade ou investimento no sucesso do reino. Quando Vlad eventualmente morresse ou fosse derrubado, o que então? O sistema inteiro que ele havia construído provavelmente entraria em colapso, já que era inteiramente dependente de sua presença pessoal e sua disposição de empregar violência extrema. Ele não estava construindo algo duradouro, apenas uma estrutura temporária que duraria enquanto ele pudesse mantê-la através da força. Essas reflexões não eram típicas para Vlad. Ele era geralmente um homem de ação, não de introspecção. Mas nas profundezas da noite, no castelo solitário que havia sido construído com o sofrimento de seus inimigos, até mesmo ele não conseguia escapar completamente de questões sobre significado e legado. Ele havia se tornado exatamente o que queria: o governante mais temido de sua era, um homem cujo nome faria gerações futuras estremecerem. Mas esse sucesso parecia oco quando experimentado em solidão. Eventualmente, Vlad se levantou do trono e retornou aos seus aposentos privados. O amanhecer estava se aproximando, e com ele viria outro dia de governança, outro dia de manter o sistema de terror que mantinha a Valáquia pacificada. Haveria relatórios para revisar, decisões para tomar, punições para ordenar. A máquina que ele havia construído exigia manutenção constante, alimentação contínua de medo para continuar funcionando. Antes de dormir, Vlad parou em uma janela que dava para o vale abaixo. A paisagem estava mergulhada em escuridão pré-amanhecer, mas ele conhecia cada característica: as florestas, os rios, as aldeias espalhadas onde seu povo vivia sob seu governo absoluto. Era uma terra em paz, mas uma paz fria e morta. Não havia celebrações espontâneas, não havia festivais ou alegria. As pessoas viviam suas vidas tranquilamente, cuidadosamente, sempre conscientes de que um passo errado poderia ter consequências terríveis. Vlad sussurrou palavras que ninguém mais ouviria, uma admissão que ele nunca faria publicamente. A paz, ele disse para a escuridão, é feita com cadáveres. Era uma verdade brutal que resumia perfeitamente seu reinado. Ele havia trazido ordem à Valáquia, mas o preço havia sido milhares de mortes e a transformação de uma nação inteira em algo próximo a uma prisão. Ele havia alcançado seus objetivos, mas os métodos haviam manchado tudo, tornando a vitória amarga mesmo no momento do triunfo. Conforme a luz do amanhecer começou a iluminar o céu oriental, Vlad finalmente se afastou da janela. Haveria tempo mais tarde para reflexões filosóficas, se é que ele escolhesse retornar a elas. Por enquanto, ele tinha um reino para governar, e esse governo exigia vigilância constante. O terror precisava ser mantido, o medo cultivado, o poder demonstrado repetidamente para garantir obediência contínua. Era um trabalho sem fim, uma prisão que ele havia construído para si mesmo tão certamente quanto havia aprisionado seu povo. Vlad Draculeste havia se tornado o Empalador, uma figura de lenda e pesadelo, um nome que seria sussurrado com horror por séculos. Ele havia conquistado seu trono e mantido através de violência incomparável. Mas sentado naquele trono, cercado pelo silêncio depois do sangue, ele estava profundamente, completamente sozinho. Esse era o preço do poder absoluto, descobrir a ele. Você poderia ter tudo e ainda assim não ter nada que realmente importasse. A guerra secreta contra os boiardos havia sido vencida de forma tão completa que nenhum inimigo permanecia.
E na ausência de inimigos, Vlad descobriu que havia apenas vazio, o silêncio de uma vitória que custou muito mais do que ele havia antecipado pagar. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. But I feel the war, voices of kings behind the door. Every step I take shakes the ground. In the silence, shadows wear the crown. Light the fire, let the trumpet sound. Power rises when the sun goes down. They can break the man, but not the sound. 'Cause the shadows